Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pode sentar, meus irmãos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos no santuário do Senhor. Hoje é mais uma quinta-feira do agir de Deus, e eu tenho certeza que Deus já está agindo. Eu tenho certeza que Deus já está operando na vida de cada um de nós que estamos aqui presentes nesta noite. Meus irmãos, Jeremias escreve: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou esperais, em algumas traduções. Primeira coisa que Deus inspira Jeremias a dizer, representando o próprio Deus, é que os pensamentos de Deus ao meu seu respeito são pensamentos de paz. Você pode dar glória a Deus? Independente da maneira que você entrou nessa quinta-feira do agir de Deus, Deus já me inspira na abertura desta palavra em aplicar sobre a tua vida. Independente do que está acontecendo na tua história, os pensamentos de Deus sobre mim e ao teu respeito são pensamentos de paz. Oh glória! E a segunda coisa que eu já aprendo e quero já trazer para os irmãos de antemão, que a segunda coisa que eu aprendo também aqui com essa declaração de Jeremias acerca daquilo que Deus pensa de mim e de você ao nosso respeito é: louvado seja Deus, que Deus quer fazer aquilo que nós desejamos. Aleluia. Aquilo que você precisa, aquilo que você anseia, se é a libertação de um filho, se é uma porta aberta, se é ter uma vida mais próspera diante do temor de Deus, se é ser um arauto, se é ser uma boca de Deus, se é ser um pregador, aleluia, bíblico da palavra do Senhor, saiba que nesta noite o Senhor quer realizar o desejo do seu coração. Eu pensei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que você deseja, fala para o irmão que está do seu lado, aquilo que você deseja, é isso que Deus quer fazer na tua história. Aquilo que você precisa, estou arrepiando aqui nesse altar, meus irmãos, nesse louvor que o Davi e a minha esposa louvou, louvado seja Deus, eu senti a confirmação desta palavra. Aquilo que nós desejamos é isso que Deus quer nos dar, pastor. Louvado seja Deus. E Deus vai usar a figura desse profeta chamado Jeremias. Jeremias também conceituado dentro da teologia como um dos integrantes dos profetas maiores, um dos maiores profetas da Bíblia, que profetizou a ordem do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Jeremias foi chamado, meus amados irmãos, ainda como criança, como um adolescente, quem sabe. O texto, a palavra não revela claramente a idade que ele foi, aleluia, chamado por Deus, mas é sabido até pela própria Bíblia, louvado seja Deus, nos primeiros capítulos do chamado de Jeremias, que Deus chama ele e ele declara que ele é uma criança. O próprio Jeremias fala para o Senhor: mas Senhor, eu sou uma criança e eu não sei falar. E Deus retruca com Jeremias dizendo: ei meu filho, não te preocupes e não diga o que você não sabe falar, porque eu mesmo colocarei as minhas palavras sobre a sua boca, Jeremias, e você vai ser sim o meu arauto, você vai ser usado por mim, você vai ser boca de Deus para essa nação. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu aprendo com esse grande homem, com esse grande profeta: independente se você se acha pequeno, independente se você se acha inferior, independente da família que você nasceu, independente do grau que você tem de estudo, independente da posição social que você vive, Deus está dizendo que se você acreditar e se colocar na presença de Deus, Ele pode te usar como uma ferramenta extraordinária para a glória e louvor do nome dEle. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Jeremias agora está diante da presença do Senhor, e este homem é chamado para liberar palavras
contra uma nação, meus irmãos, que está se apostatando da fé. A Bíblia vai dizer que no reinado do rei Josias, o governo deste homem não é bem sucedido por ele não andar no temor da palavra de Deus. Zedequias depois, louvado seja Deus, vem substituindo esse rei. Mas a história vai dizer que o povo de Israel está sendo conduzido por essa liderança fraca, espiritualmente falando. Toda a liderança que é fraca no sentido de liderar os seus liderados espiritualmente, está pendente a sofrer as ações de Deus. E o povo de Israel vai sofrer, meus irmãos, algo, aleluia, que nunca sofreu outrora nas mãos dos seus adversários. Porque Deus vai usar esse menino, Deus vai usar essa criança, Deus vai usar esse profeta para tentar dar uma chance para o povo de Israel, para tentar dar uma chance para os seus governantes, com palavras de arrependimento, com puxão de orelha, dizendo para eles se arrependerem dos seus pecados, dizendo para aquela nação, louvado seja Deus, voltar atrás dos seus erros e voltar a adorar novamente ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz que o seu rei não deu ouvidos para Jeremias. Aquela nação, louvado seja Deus, não deu ouvidos para a palavra desse profeta. Ao contrário, meus irmãos, quanto mais Jeremias pregava as palavras do Senhor, mais a nação de Israel, mais o povo de Deus, mais a cidade de Jerusalém se afundava no pecado, se afundava na prostituição, se afundava na idolatria, se afundava em tudo aquilo que não agradava aos olhos do nosso Deus. E hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis também. Dizem que os verdadeiros profetas são chamados de chatos. Dizem que os verdadeiros pregadores que pregam a sã doutrina já não são, louvado seja Deus, mais ouvidos e ouvidos abertos. Porque existem os murmuradores de plantão, existem aqueles que são contra a sã doutrina de Deus. Mas queiram ou não queira, Deus ainda vai levantar os seus rabiscos, Deus ainda vai levantar os seus profetas para pregar a sã doutrina do Senhor, para dizer: arrependei-vos e andai-vos no caminho do Senhor, porque é chegado o dia do juízo de Deus. Oh, aleluia! Bem-aventurado é eu e você, que numa geração em que hoje se ouve muitas palavras que massageiam o ego do ser humano, naquela época também já existiam falsos profetas que pregavam, aleluia, palavras, pastores, aleluia, que massageavam as costas, os lombos, aleluia, do povo de Israel. Mas tudo era mentira, tudo era fachada. Essas palavras eram mentirosas, essas palavras não vinham de Deus, esta palavra vinha de Baal, essas palavras vinham de Lúcifer, essas palavras vinham de Satanás. Mas Deus levantou a Jeremias para derrubar, louvado seja Deus, o altar do inimigo e proclamar a santa e poderosa palavra do Senhor. Lá estava esse jovem profetizando tudo que Deus lhe dava, aleluia, a sua boca. E a Bíblia diz que Jeremias ele começa a profetizar que se o povo não se arrependesse, a mão de Deus pesaria sobre Israel, sobre Jerusalém. O rei daquela cidade fica enfurecido e de primeira mão começa a açoitar a Jeremias, tentando o calar, tentando o oprimir para ele parar de pregar a palavra do Senhor. Mas Jeremias não para. Jeremias continua falando aquilo que Deus coloca no seu coração. Jeremias continua pregando a palavra santa e poderosa que Deus coloca em seu coração, e vendo Deus que o povo de Israel não ia se converter, agora Deus usa a Jeremias para profetizar a ruína do templo, aleluia, de Jerusalém, a ruína da cidade de Jerusalém, a ruína do povo de Deus, a ruína do povo de Judá, a ruína de Israel. Jeremias começa a profetizar: se vocês não se arrependerem,
Deus vai entregar o templo, Deus vai entregar a província, Deus vai entregar, louvado seja Deus, a Jerusalém, a tão sonhada cidade, aleluia, dos judeus, vai ser entregue nas mãos do adversário, se vocês não abandonarem o pecado, e não voltarem às leis do Senhor. E mesmo assim, com esse profeta falando ali nos pátios, aleluia, dos palácios, com esse profeta falando nas ruas, nos subúrbios da cidade de Jerusalém, o povo não acredita, o povo não dá ouvido às palavras de Jeremias, e eles não se santificam, eles não abandonam o seu pecado, e estão pagando para ver o que vai acontecer. E agora Jeremias prediz que o povo de Israel também será levado cativo. Quando Jeremias prediz isso, pastor, o rei da cidade ele fica irritado, o rei da cidade ele fica nervoso, e coloca Jeremias no calabouço. Mas nem mesmo dentro do calabouço ele não consegue calar a Jeremias, porque Jeremias começa a escrever cartas, e envia essas cartas para os judeus, para os rabiscos, e essa carta ela é espalhada dizendo: guarda a tua vida, porque a cidade será levada cativo, mas aqueles que guardarem a palavra do Senhor serão livrados por Deus dentro do processo do cativeiro. Aleluia. Essa carta eu creio que chega a Daniel, essa carta eu creio que chega a Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes dados a esses homens quando chegaram ali, louvado seja Deus, na Babilônia. E nós sabemos que esses homens não foram libertos de irem, louvado seja Deus, para essa nação estarem num processo, aleluia, de período de escravatura, de escravidão, de prisão. Mas a Bíblia diz que por esses homens serem homens que obedeceram a palavra, que não se contaminaram com o pecado, Deus exaltou a cabeça de cada um deles dentro do reinado do inimigo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Daniel foi levantado como um grande homem dentro do reinado do rei Nabucodonosor. E agora as palavras de Jeremias, meus irmãos, ela começa a acontecer. As profecias de um verdadeiro profeta, elas começam a se concretizar. Assim também, bem-aventurado é você, que não profetizamos para que o nosso nome seja engrandecido, mas quando Deus usa a sua e a minha boca, nós profetizamos ou revelamos no temor da palavra do Senhor. Quando a palavra e a profecia, ela é gerada do coração de Deus e é revelada através da boca do arauto ou da profeta de Deus, céus e terra passarão, mas a palavra não passa, ela se cumpre, e o nome do Senhor é exaltado aqui na terra. Oh glória, aleluia. Agora o povo de Deus é levado e conduzido como escravos para a Babilônia, e este homem, ele é usado para escrever muitos textos conhecidos por nós, meus irmãos. Quem nunca orou baseado em Jeremias 33:3, ele escreve o que Deus falou ao seu coração quando ele estava em momentos de angústia. Quando nós estivermos em momentos de angústia, Jeremias dá a receita para nós que somos servos do Senhor. Jeremias, ele recebe uma revelação. Jeremias, ele recebe o consolo do Senhor. Jeremias, ele escreve dizendo: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabe. Aleluia. Você não sabe aonde ir, você não tem a direção ainda, você está em dúvida o que fazer, algum assunto da tua vida. Jeremias está dando a receita: clame ao Senhor, invoque ao Senhor, busca ao Senhor, coloque a tua boca no pó, clame ao Deus Criador dos céus e da terra, que Ele vai te responder e vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Oh, aleluia. Coisas grandes e firmes. O que é coisas grandes, pastor? É aquilo que a nossa mão e os nossos pés não têm condições de alcançar, pastor. É aquilo que a nossa consciência, a nossa inteligência, que é o nosso grau de informação, não consegue fazer,
para resolver um problema, Deus está dizendo: se você clamar, Ele está prometendo, se você clamar, obediente à palavra, Ele vai te revelar coisas grandes, firmes, ocultas, que ninguém sabe, mas Ele vai te revelar, porque Ele é o teu Deus, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O poder do clamor, meus irmãos, ele pode parar um exército. O poder do clamor, meus irmãos, pode resolver problemas insolúveis. O poder do clamor, meus amados irmãos, pode curar enfermidades. O poder do clamor, meus irmãos, pode abrir portas extraordinárias na sua vida. O poder do clamor, meus irmãos, pode fazer você mudar de nível financeiro. O poder do clamor, meus irmãos, pode mudar a retórica e a história de qualquer homem, de qualquer mulher que ousar andar em fidelidade à palavra de Deus. Há poder no teu clamor. Aleluia. Tantos homens que clamaram a Deus nas suas aflições. Oh, aleluia. Davi é um desses homens que em muitas aflições ele clamou ao Senhor. Tem um determinado salmo chamado Salmo 70, que ele clama dizendo: apressa-te por mim, ó Deus, apressa-te em me livrar, apressa-te em me ajudar. Se a coisa está estreita para a tua vida, começa a clamar em cima do Salmo 70. Diga: Senhor, eu clamo como rei Davi nesta noite, nesta quinta-feira do agir de Deus. Apressa-te em meu favor, ó Deus. Só quem está entendendo a palavra do pastor Alexandre, por um minuto adora Ele, engrandeça Ele, bendiga o nome dEle. Diga: meu Deus, apressa-te em meu favor. Oh, aleluia. Davi escreve: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todos os seus temores. Não é de alguns temores. Os justos clamam e o Senhor os ouve, pastor Carlos, e os livra de todos. É todos, irmãos. De todas as suas necessidades, de todos, aleluias, as suas adversidades. Deus quer te livrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te promover, Deus quer te erguer. Deus quer engrandecer o teu nome, como engrandeceu o nome de Abraão, tirou aquele homem do montoro e fez ele paz de nações. Deus quer engrandecer o meu e teu nome aqui na terra, mas é necessário ser obediente à voz e à palavra do Senhor. Oh, glória. Oh, Deus tremendo. A Babilônia, todos nós sabemos a história. Ela vence o povo de Israel, e a palavra do verdadeiro profeta se cumpre. O templo é destruído, Jerusalém é arrasada, as portas do templo são arrancadas, colocaram fogo dentro do templo, dentro da cidade quebraram os portões, dentro da cidade colocaram fogo nas casas. Os utensílios, aleluia, que era ali dentro da casa do Senhor, utensílios ungidos e separados para o culto a Deus, foram saqueados e levados para a Babilônia. O caos tomou conta de Jerusalém. A capital de Israel foi tomada, pastor Carlos. A capital de Israel, Jerusalém, agora está assombrada, está deserta. Aqueles que não foram levados cativos estavam fugindo para as montanhas, se escondendo, louvado seja Deus, nas montanhas. O povo de Deus estava disperso, porque a mão protetora de Deus já não estava mais pairada sobre Jerusalém. Meu irmão, não permita com que a mão de Deus pare de pairar sobre a tua vida. Enquanto a mão de Deus estiver pairando na tua vida, a tua casa não cai, a tua vida não cai, a tua finança não cai, porque a mão de Deus sustenta aquele que obedece a palavra do Senhor. As mãos de Deus já não eram com o povo de Israel, e agora esse povo que era abençoado, esse povo que era protegido, estava como cativo na Babilônia. Os caldeus venceram a batalha, porque Israel estava desprotegida. Todas as vezes que nós damos vazão ao pecado, todas as vezes que nós damos vazão, louvado seja Deus, ao desânimo, todas as vezes que nós, louvado seja Deus, murmuramos
contra a palavra de Deus, quando nós viramos as costas para o nosso Salvador, nós estamos sentenciando a nossa derrota, nós estamos tirando a proteção de Deus sobre nossas vidas. Quem me entende, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se a tua casa está de pé, porque existe um sentinela guardando ela, meus irmãos. Você pode até dormir, você pode colocar até câmera com Wi-Fi, você pode colocar até câmera no celular, você pode acessar pela internet e ver o que está acontecendo, mas se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É melhor confiar no Senhor, é melhor confiar em Jesus, é melhor confiar no Espírito Santo. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos maravilhosos. Quem muitas das vezes pensa consigo que Deus criou o ser humano para sofrer, não se lembra que o primeiro homem era perfeito. Antes da queda, antes da entrada do pecado, o homem, ele era imortal. Adão foi criado imortal. Adão foi criado sem doenças. Adão foi criado próspero. Próspero por quê, pastor? Ele foi colocado no jardim de Deus. E dentro do jardim de Deus, ele tinha tudo para nutrir a sua vida. Ele tinha vários tipos de frutas, ele tinha vários tipos de alimento. E interessante, ele não precisava trabalhar, ele não precisava suar, ele não precisava carpir, tudo já estava pronto. Deus entregou de bandeja para o homem, mas o homem corrupto caiu no pecado e veio sobre ele a sentença de Deus. Mas Deus enviou o seu filho, quando ouviu o clamor do povo, quando ouviu o sofrimento na terra, Deus enviou Jesus para resgatar a humanidade. E graças a esse Cristo, graças a esse Messias, graças a esse Deus na Trindade, o nosso Senhor Jesus, que tem o seu nome acima de todos os nomes, aleluia, quando nós clamamos a Deus e colocamos a senha do nome de Jesus, quando nós pronunciamos este nome, esse maravilhoso nome, esse poderoso nome, até o inferno estremece. Quando nós declaramos em oração: Pai, eu oro ao Senhor no nome do Senhor Jesus, clame a mim e responder-te. Esta noite Deus está despertando eu e você para clamarmos mais ao Senhor. Se os problemas estão difíceis, clame ao Senhor. Jeremias mesmo lançado no calabouço, outra oportunidade jogaram ele num poço. Esse homem sofreu muito por pregar o Evangelho de Cristo. Esse homem sofreu muito por, louvado seja Deus, proclamar a vontade de Deus. Este homem sofreu muito por obedecer à voz do Senhor, mas no final ele teve um cântico de vitória. Quando todos estavam cativos, quem foi o único que o rei da Babilônia deu a espada da liberdade? Quando o rei da Babilônia entrou em Jerusalém, vieram os ouvidos do rei e disseram para ele: tinha um profeta, tinha um verdadeiro homem, um homem que representava o Deus Criador dos céus e da terra. E o rei ficou ali abismado, e ouvindo essa história: quem é esse homem? E quem é esse Deus? O Deus desse homem não é um Deus qualquer. O Deus desse homem é o Deus que pode fazer o homem pastar. O Deus deste homem, ele abriu o mar vermelho. O Deus desse homem é o Deus que alimentou o seu povo no deserto. O Deus desse homem, ele fez brotar água na rocha. O Deus desse homem tirou o povo do braço forte do Egito. Oh, glória! E a Bíblia diz que Nabucodonosor vai conhecer a Jeremias, e ali ele entende que o Deus, aleluia, o Deus Todo-Poderoso tinha dado vitória para a Babilônia
por vontade espontânea de Deus. Foi Deus que entregou de bandeja o seu povo por causa da desobediência. E a Bíblia diz que, sabendo o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que Jeremias profetizou a queda de Jerusalém, profetizou o cativeiro de Judá, profetizou o cativeiro de Israel, o rei da Babilônia libertou a Jeremias por temor ao Deus Todo-Poderoso. Jeremias foi embora, Luiz Davi. Jeremias pegou as suas malas, Jeremias pegou a sua roupa e voltou-se para Jerusalém destruída. Jeremias foi liberto do cativeiro, Jeremias foi liberto da prisão. Então vale a pena servir a Deus, ainda em momentos de prisão, se nós guardarmos a palavra, se nós nos guardarmos, aleluia, e nos forjarmos as armaduras de Deus. Deus tem escape para mim e para a tua vida. Deus tem vitória para mim e a tua vida, se nós andarmos no temor da palavra do Senhor. Oh glória! E essa é a história desse grande profeta, essa é a história desse grande pregador, como outrora já falado, o honral dos maiores profetas da Bíblia Sagrada segundo a teologia. Que nós possamos aprender com este homem a clamar a Deus e esperar o seu favor, a clamar a Deus e crer que Ele pode realizar o impossível, o improvável em nossas vidas, clamarmos a Deus e acreditarmos que Ele pode revelar o oculto e escondido para beneficiar os teus servos aqui na terra, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra, dá uma linda salva de palmas para Jesus.